Bom, gente, nesse vídeo aqui, como um aquecimento para a gente olhar o gás diatômico, eu vou revisitar o gás de discos em duas dimensões. E agora eu vou resolver ele usando mecânica quântica, não só mecânica clássica. E o que a gente tinha visto quando a gente olhou esse problema com mecânica clássica, é que se você considerar um gás em duas dimensões de partículas que tem um certo raio R, você vai ter uma capacidade térmica que vai ser 3kB N sobre 2. Ou seja, se eu olhasse aquela propriedade CT sobre NKB, o resultado dava 3 meios. Ou seja, eu tenho 3 graus de liberdade por partícula, que seriam as duas translações, que vai me dar um momento x aqui, um outro momento y aqui, e a rotação em torno do eixo, que me daria um retangular com respeito ao eixo que está saindo do plano. E esses 3 caras são graus de liberdade quadráticos, que aparecem na minha Hamiltoniana clássica. Só que agora, se eu olho o gás pontual, que deveria ser o limite de R indo para zero, a gente tem CT igual a KB N sobre 2, porque eu não tenho KB N só, porque eu não tenho mais esse grau de liberdade, eu tenho só esses dois. Então vamos ver como é que ficaria esse problema aqui no caso quântico. Na verdade, eu posso aproveitar muito do que eu fiz já para o gás ideal em três dimensões na aula passada. A Hamiltoniana para uma partícula, para um disco, vai ser basicamente px ao quadrado sobre 2m mais py ao quadrado sobre 2m. E aqui eu vou ter mais um LZ ao quadrado sobre duas vezes o momento de inércia. E se você assumir que o disco é homogêneo, esse momento de inércia é basicamente m ao quadrado sobre 2. Agora, essa parte aqui ela vai funcionar exatamente que nem no gás ideal se eu considerar que eu estou numa caixa quadrada de lado azinho, azinho, e aí a área da caixa é azinho ao quadrado. Então, basicamente eu vou ter o seguinte acontecendo. Eu vou ter uma energia que vai depender do número quântico x, do número quântico y, que nem no caso do gás ideal, mas ela vai depender também de um terceiro número quântico que está relacionado com essa rotação, que é o que eu vou focar aqui. Basicamente o que eu vou ter é h cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre 2m ao quadrado, vezes nx ao quadrado, mais ny ao quadrado, mais uma energia de rotação. Vou escrever aqui, ER de R. Você tem a energia devido a ela estar rodando e também vai ser um grau de liberdade que vai separar se você resolvesse a conta lá no Schrödinger. Porque exatamente, esse cara não tem nada a ver com como que eu estou distribuído espacialmente em x e y. Ele tem a ver com como é que eu estou girando. Então é uma coisa completamente separada mesmo. Então o que eu tenho que olhar aqui, esse ESR, basicamente isso aqui são os autovalores de px ao quadrado sobre 2m mais py ao quadrado sobre 2m. E esse cara aqui, eles vão ser os autovalores de L ao quadrado sobre 2i. Nota agora que eu estou basicamente considerando esses graus de liberdade separados, mas o que isso daqui na verdade significa é que eu estou olhando os autovalores da minha Hamiltoniana, certo? E a minha Hamiltoniana é px ao quadrado sobre 2m mais py ao quadrado sobre 2m mais L ao quadrado sobre 2i. Eu poder olhar separadamente os autovalores de cada um dos pedaços e falar que impunemente que a soma deles é os autovalores da minha Hamiltoniana, tem a ver com eu ter diagonalizações simultâneas nesse problema. Olhando só essa primeira parte aqui, o px ele comuta com o py. Então, isso daqui significa que eu posso olhar os autovalores de px ao quadrado e olhar os autovalores de py ao quadrado e falar que os autovalores da soma é simplesmente a soma dos autovalores. Isso não tem problema nenhum. Então isso daqui implica, né, que os autovalores são da forma lá o h cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre 2m ao quadrado,
nx ao quadrado, que é os autovalores também do px, mais ny ao quadrado. Agora, se eu tivesse aqui só, por exemplo, só um px ao quadrado, e tivesse mais um l ao quadrado, eu não poderia somar os autovalores do l ao quadrado e do px ao quadrado, porque eu tenho que o px não comuta com L, e a mesma coisa, o py também não comuta com L. Só que o que é bastante legal é que px ao quadrado mais py ao quadrado comuta com esse LZ. Ou seja, se você quiser calcular usando aquelas relações de computação padrão, você teria que calcular esse comutador aqui, px ao quadrado mais py ao quadrado, xpy menos ypx, que é essencialmente o LZ. Mas você pode, se você fizer essa conta, você pode mostrar que isso aqui dá zero. Então, como isso aqui dá zero, eu posso fazer a mesma coisa. Agora, eu tenho já os autovalores do px ao quadrado mais py ao quadrado, vezes a constante que não afeta o computador, mais esses caras que tá vindo aqui do LZ ao quadrado. Então, como o p ao quadrado x mais p ao quadrado y comuta com o LZ, eu posso simplesmente somar os autovalores. Então, agora, como eu vou ter que olhar os autovalores disso daqui, é fácil como é que é a diagonalização do LZ. Os autovalores de LZ vão ser da forma h cortado vezes S, onde o S é um número inteiro, não natural, inteiro. Ele pode ser negativo. Então, uma vez que eu tenho isso daqui, eu sei que eu tenho que olhar os autovalores de LZ ao quadrado sobre 2i, esse caso não ser h cortado ao quadrado, S ao quadrado sobre 2i, e substituindo aqui só para esse efeito de exemplo, o momento de angular lá de quando eu tenho o meu disco uniforme, isso aqui daria h quadrado ao quadrado, S ao quadrado sobre mr ao quadrado. Vamos então agora juntar tudo. A gente vai ter então agora a energia para uma partícula, os números quânticos nx, ny e s, vai ser igual a h cortado ao quadrado, π ao quadrado sobre 2m ao quadrado, nx ao quadrado, mais ny ao quadrado, e que eu vou ter agora esse termo que vem no momento angular, vai ser s ao quadrado sobre mr ao quadrado. Agora, aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá no caso do momento angular, não, do gás ideal. Eu tenho uma função de partição, ela tem várias partículas, essas partículas não estão interagindo, então isso aqui vai ser simplesmente a função de partição de uma partícula elevada a n. Você vai ter exatamente aquele mesma separação que a gente viu no caso do gás ideal. Não vou repetir todo o raciocínio lá, fazer aquela série somando sobre nx, ny, s para cada uma das partículas, mostrar que o negócio todo separa. E eu posso também fazer uma separação na função de partição de uma partícula, porque o nx, o ny e o s eles não estão conversando entre si, ou seja, o que está acontecendo com um número quântico não afeta os outros números. Então a função de partição de uma partícula vai ser a função de partição do nx vezes a do ny vezes esses dois aqui seria mais ou menos uma função de partição de translação vezes agora a função de partição do S, que seria a função de partição de rotação agora. Então aqui eu vou ter Z de Nx igual a Z de Ny, que é igual àquela série de N indo de 1 até infinito, de exponencial de menos h cortado ao quadrado. Deixa eu botar mais bonitinho esse beta aqui. Menos beta, h cortado ao quadrado, π ao quadrado, n ao quadrado, sobre 2m ao quadrado. E a ideia aqui é, de novo, você vai estar olhando temperaturas acima do que 10 a menos 12 kelvins. Isso daqui você vai estar já no limite da... Você pode fazer a aproximação do contínuo. Então eu posso aproximar isso daqui como sendo integral de 0 até infinito, de exponencial de menos beta, h cortado ao quadrado, π ao quadrado, n ao quadrado sobre 2m ao quadrado dn. Isso daqui vai me dar então uma h integral gaussiana. Vai ser raiz de 2πm ao quadrado sobre
beta h cortado ao quadrado, π ao quadrado. E vezes 1/6, porque eu estou tomando só metade integral gaussiana. Então, de novo, eu puxo para fora as coisas que estão ao quadrado. Você vai ter aqui a sobre 2π h cortado vezes raiz quadrada de 2πm kbt. Então, a função de partição na parte translacional, que seria z nx vezes z ny, vai ser igual ao quadrado disso daqui, que é a2. Aqui é a constante de Planck não reduzida, então aqui vai ter h ao quadrado vezes 2πm kbt. Lembrando que ao quadrado é a área. Isso aqui vai me dar a sobre h ao quadrado vezes 2πm kbt. Essa aqui vai ser a parte translacional da minha função de partição e é essencialmente a função de partição do gás de partículas pontuais, em que eu não tenho essa parte de rotação que vem das minhas partículas tem nenhum raio. Agora vamos olhar a parte rotacional. Seria a série que está vindo agora das energias que estão vindo desse momento angular. Lembrando aqui o ER de S dava a cortada ao quadrado, S ao quadrado sobre MR ao quadrado. Então esse Z de S vai dar a soma. Aqui o S vai de menos infinito até mais infinito. Exponencial de menos beta, H cortado ao quadrado, S ao quadrado sobre MR ao quadrado. E isso aqui vai dar, de novo, vai dar uma função θ de Jacobi, que não é muito iluminador você escrever desse jeito. Mas mesmo assim eu vou deixar aqui só para referência, eu vou escrever desse jeito, o resultado, ou seja, ele depende dessa constante que está multiplicando aqui, o S ao quadrado. Só para a gente continuar a conta. Então eu vou deixar assim. A função de partição de uma partícula, então, seria então área sobre h ao quadrado, 2πm kbt, vezes esse θ de beta cortado ao quadrado, mr ao quadrado. Então, para n partículas, ou seja, para o gás inteiro, a gente teria aqui a elevado a n, hzinho elevado a 2n, 2πm kbt elevado a n, e essa função θ, beta h cortado ao quadrado, sobre mr ao quadrado elevado a n. Agora, aqui eu estou interessado em olhar o que está acontecendo com a capacidade térmica, que era isso que estava esquisito, né? Aqui, se a gente lembrar, a capacidade térmica dividido pela constante de Boltzmann dava... Isso aqui a gente fez na aula passada, essa conta, daria beta ao quadrado, del 2, del beta 2, vezes ln de z. E aqui eu vou escrever isso aqui, esse z, como sendo um z pontual, que é esse pedaço aqui, que é exatamente a função de partícula, a função de partição do gás de partículas pontuais, vezes esse termo extra aqui, que eu vou simplesmente chamar de z de rotação, que é basicamente essa correção que você tem que atribuir na sua função de partição devido às suas partículas terem tamanho e elas poderem rodar. Então, substituindo aqui, você vê que essas duas contribuições vão se separar. Você vai ter aqui um CT sobre o KB, vai ser então beta ao quadrado del 2, del beta 2, ln do Z de partículas pontuais. Esse daqui eu poderia simplesmente invocar equipartição de energia para mostrar que é 1. Aqui, equipartição. Que você já está no limite da aproximação do contínuo, então você já está no limite clássico, basicamente, aqui. Então, você pode usar equipartição de energia. Você teria, então, 2 graus de liberdade. Eu já dividi aqui pelo KB, então não seria KB sobre 2, seria só 1/2 por grau de liberdade. E a gente tem esse cara aqui, que esse cara que vai ser o cara interessante. Do 2 beta 2, ln de θ,
beta cortado ao quadrado sobre mr ao quadrado. E aqui eu poderia escrever isso daqui como sendo uma coisa ligeiramente diferente. Se eu definir x como sendo esse cara que está no argumento da minha função θ, mr ao quadrado, nota que beta ao quadrado, del 2, del beta 2, dá igual a x ao quadrado, del 2, del x2. É uma simples questão desses dois caras serem uma constante vezes o outro, e eu estar aqui derivando duas vezes por beta e multiplicando por beta. Então, basicamente, se você fizer umas regras da cadeia aqui, você vê que você consegue transformar de um no outro. Então, você tem aqui, basicamente, CT sobre KB vai ser igual a 1 mais x ao quadrado, del 2, del x2, ln de θ de x. Ou seja, você tem alguma função φ de x aqui. E o que eu fiz foi calcular numericamente essa função φ de x para trazer o gráfico dela aqui. Bom, então aqui a gente tem alguns gráficos aqui. No eixo y eu tenho basicamente a capacidade térmica, seria CT sobre N KB. E aqui no eixo x eu tenho 1 sobre x. Lembrando que o x eu tinha definido como sendo beta vezes h cortado ao quadrado sobre mr ao quadrado. Então, quando eu considero 1 sobre x, eu estou olhando aqui no eixo x, basicamente, mr ao quadrado sobre beta h cortado ao quadrado, que seria kbt, mr ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu diminuo o meu raio, faço o r indo para zero, ou se eu diminuo a minha temperatura, eu estou indo aqui para essa situação em que o meu calor específico é 1. Se eu agora aumento o meu raio ou aumento a minha temperatura, eu estou indo aqui para essa situação onde o calor específico é 1,5. Já que você está vendo uma situação então onde T vezes R ao quadrado é bem grande, aqui. E aqui você está vendo situações onde x é aproximadamente 1, que é quando você realmente tem a transição entre você não está enxergando o grau de liberdade de rotação e você está enxergando ele. Essa corcova aqui que apareceu é um artefato de 2 dimensões. Quando a gente fizer a conta em 3 dimensões no gás diatômico, essa corcova some. Mas é engraçado que ela está aí. Mas então eu sei que a minha temperatura onde vai se tornar relevante a rotação é basicamente quando x é aproximadamente 1. Isso é interessante porque agora eu posso estimar quando que se torna relevante, ou seja, quando que eu tenho essa transição do gás de discos, eu poder aproximar como uma partícula pontual, ou eu precisar levar em conta que ele é uma partícula extensa. Então vamos ver o que aconteceria aqui. Teria KBT, chamar de TR, do T-hot, a temperatura onde eu preciso começar a levar em conta, é isso? M é ao quadrado, a cortado ao quadrado, igual a 1. Então seria para temperaturas maiores do que isso daqui, eu precisaria levar em conta o fato de eu estar mexendo com uma partícula extensa. Aqui eu de novo coloquei alguns parâmetros físicos interessantes. Eu peguei com M a massa do hidrogênio, com o R o raio do hidrogênio, ou seja, assumindo que o meu disco fosse como se fosse um átomo de hidrogênio. Essa temperatura de rotação dá da ordem de 10 a quarta kelvins, ou seja, da ordem de 10.000 kelvins. Então, por exemplo, se você estivesse olhando um gás desse tipo, a temperatura ambiente, você teria basicamente só como se fossem partículas pontuais. E na verdade, essa conta aqui ela é um brinquedinho em 2 dimensões, mas ela responde uma pergunta também: por que a gente não levou em conta, quando a gente estava fazendo o gás monatômico, o fato que mesmo partículas monatômicas, eles são átomos, então são partículas extensas, elas podem rodar. O fato é que é da mesma ordem de grandeza a temperatura em que você está precisando levar em conta esse grau de liberdade, e quando você chega nessa temperatura, seus átomos já ionizaram, ou seja, os elétrons já saíram da nuvem, ou seja, estão livres, virou um plasma essa coisa. Isso aqui já tem um plasma aqui, e aí a coisa é completamente mais complicada, porque agora não só o seu átomo,
suas partículas vão ficar efetivamente menores, porque agora você está mexendo com núcleos de elétrons, basicamente, mas é carregado, ou seja, você está agora numa situação em que você tem um gás altamente interagente, você não está mais numa situação de um gás ideal, então aqui a sua teoria não se aplica mais. Então, é mais ou menos parecido com por que você sempre ignora aquela queda no calor específico para o gás ideal. É uma temperatura baixa demais para suas aproximações funcionarem. E a mesma coisa, você ignora esse grau de liberdade, porque ele só ia ser importante em temperaturas altas demais para sua aproximação do que o gás é ideal valer. Bom, é isso. Agora eu vou começar agora a mexer nos próximos vídeos com o gás diatômico e basicamente a gente vai pegar várias das lições que a gente aprendeu aqui com o gás de discos e aplicar no gás diatômico.